O movimento Pró-Dilma realiza hoje um protesto em Maceió. A concentração está marcada para as 3 horas da tarde na Praça Monte Pio, no centro da cidade. Os manifestantes questionam os pedidos de impeachment protocolados na Câmara Federal. Aqui com a gente o professor de Direito Constitucional Otoniel Pinheiro para esclarecer esse posicionamento político. Vamos então conversar com ele. Boa tarde para o senhor, professor. Por que alguns movimentos consideram o impeachment da presidente Dilma Rousseff golpe? E, na sua opinião, qual seria uma boa opção para lutar pela corrupção? Boa tarde, Juliana. Boa tarde aos telespectadores da TV Alagoas. Veja bem, primeiro que nós é preciso destrinchar o que estão falando por aí. O impeachment não é golpe porque está previsto na Constituição. A prisão também está prevista na Constituição, a pena de morte também está prevista na Constituição, o estado de sítio, enfim, várias medidas restritivas estão previstas na Constituição e nem por isso nós podemos dizer que não se trata de um ato arbitrário. Esse pedido de impeachment, ele é baseado numa violação que as pessoas chamam popularmente de pedaladas fiscais, que são violações à lei de responsabilidade fiscal. Que são maquiagens nas contabilidades. Ocorre que a sanção do impeachment, que é o afastamento do cargo, é uma sanção política, é uma sanção que deve estar descrita lá na Lei 10.079 de 1950, em que a conduta deve estar tipificada, tanto uma violação na Constituição, como a violação lá na Lei 10.079. E para se afastar um presidente da República por crime de responsabilidade através do impeachment, deve ser um ato grave, porque é uma medida excepcional, de caráter excepcional, porque ele foi eleito pelo povo. Então, só em caráter excepcional, em graves crimes de violação à Constituição, é que pode haver o impeachment. Aí ocorre há uma imputação da violação da lei de responsabilidade fiscal. Mas a lei de 10.079, ela aponta que o presidente da República comete crime quando a lei é contra o orçamento. Em nenhum momento, telespectador, o pedido de impeachment fundamenta em lei, em conduta direta da presidente da República que viole a lei orçamentária. E sim violações à lei de responsabilidade fiscal decorrentes de uma interpretação do Tribunal de Contas da União que foi posterior à prática. Ou seja, havia uma prática administrativa, não só da Presidência da República, mas como de vários estados e de várias prefeituras, através dessa pedalada fiscal, e que, posteriormente, o Tribunal de Contas da União mudou o entendimento para dizer que não, é ilegal isso. Agora, ilegal dentro do âmbito da lei de responsabilidade fiscal, que nada tem a ver com crime de responsabilidade. O que tem a ver com crime de responsabilidade é a violação da lei orçamentária, de que isso foi sanado com a própria lei aprovada pelo Congresso. Onde as pedaladas fiscais se encaixam nesse caso, então? Não, as pedaladas fiscais nada mais são do que uma questão na contabilidade de direcionamento de orçamentos. Então, as pedaladas fiscais, elas são características de uma violação da lei de responsabilidade fiscal e não de uma lei orçamentária. E notem-se, telespectador, esse ato que está sendo imputado não é diretamente à presidência da República. Foram transportes de verbas orçamentárias para o programa, por exemplo, do Bolsa Família, mas que teve a participação direta da política econômica, dos integrantes da política econômica, não da presidente da República. Prefeitos e governadores já foram afastados por conta das pedaladas fiscais. Isso não valeria, então, para presidente? Não, veja bem, não é que... Olha só, eles podem ter sido afastados por conta da pedalada fiscal, mas só se houvesse uma violação ao orçamento. Nesse caso do pedido do impeachment da presidenta da República, não há nenhum, e sim não há nenhuma violação à lei orçamentária a ser imputada. Então, por que nós consideramos golpe? Porque simplesmente todo o processo, todo o julgamento que decorrente da Constituição Federal, ele deve ser feito de maneira imparcial. Não é à toa que o magistrado, quando vai julgar um caso, ele tem várias prerrogativas, ele tem vedações e prerrogativas para garantir a quê? Para garantir a imparcialidade no
julgamento. E nós estamos vendo na imprensa de que essa imparcialidade do Congresso julgar, ela já foi para o espaço há muito tempo. Nós entendemos que há a violação constitucional. Ora, o crime de impeachment é crime de responsabilidade. Deve-se haver a estrita verificação se houve esse crime de responsabilidade. O que não há nessa contaminação toda, nessa paixão toda de que imparcialidade não tem nada. Professor, eu aproveito para repetir então a minha pergunta lá do começo. Qual é a sua sugestão para toda essa situação, para que a gente continue lutando pela corrupção? Olha, eu não quero aqui fazer propaganda do PT, eu quero aqui ser honesto. Fazer o seguinte: dar autonomia ao Ministério Público, dar autonomia à Polícia Federal. O governo do PT foi o governo que nomeou o mais votado para ser Procurador-Geral da República, deu independência à Polícia Federal para trabalhar, deu independência ao Ministério Público para trabalhar, inclusive para prender integrantes do próprio governo. Então, o cerne para se combater a corrupção é fortalecer a polícia, fortalecer o Ministério Público e fortalecer o poder judiciário. Isso sim é que se combate a corrupção. Professor, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Eu que agradeço.